Bom dia a todos, vamos orar. Senhor Jesus, nosso divino mestre, nosso amigo, irmão, mais uma vez nos encontramos reunidos em vosso nome para mais um estudo do Evangelho, para mais um momento de tanto aprendizado, de trabalho, pois o estudo também é uma forma de trabalho, que nós possamos nos empenhar ao máximo na compreensão dos seus ensinos e que, acima de tudo, nós possamos estar dispostos a colocá-los em prática em nosso dia a dia. Em especial no dia de hoje, nós iremos falar um pouco sobre a oração, que nós possamos compreender o significado, a importância dessa ferramenta de ligação diretamente com Deus, com os espíritos amigos, que nós possamos utilizar mais a oração em nossos dias e que possamos orar por nós mesmos e por aqueles que precisam, muitas vezes mais ainda do que nós. Em especial nesse momento, pedimos por todos os que estão passando por momentos de sofrimento, de dificuldades ligados à pandemia, que os bons espíritos possam continuar nos amparando e que nós também possamos merecer a presença desses bons espíritos e, acima de tudo, perceber o amparo de cada um deles. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, perdoa nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentações e livra-nos do mal, que assim seja. O nosso estudo de hoje será do capítulo 27, Pedi e obtereis, os itens 5 e um pedaço do item 6. O título desses itens: Eficácia da prece. Seja o que for que peçais na prece, crede que o obtereis, e concedido vos será o que pedirdes. Há quem conteste a eficácia da prece, com fundamento no princípio de que, conhecendo Deus as nossas necessidades, inútil se torna expor-lhes. E acrescentam os que assim pensam que, achando-se tudo no universo encadeado por leis eternas, não podem as nossas súplicas mudar os decretos de Deus. Sem dúvida alguma, há leis naturais e imutáveis que não podem ser abrogadas ao capricho de cada um. Mas daí a crer-se que todas as circunstâncias da vida estão submetidas à fatalidade vai grande distância. Se assim fosse, nada mais seria o homem do que instrumento passivo, sem livre-arbítrio e sem iniciativa. Nessa hipótese, só lhe caberia curvar a cabeça ao jugo dos acontecimentos, sem cogitar de evitá-los. Não devera ter procurado desviar o raio. Deus não lhe outorgou a razão e a inteligência para que ele as deixasse sem serventia. Como nós já falamos na própria oração de início do nosso estudo, e agora com a leitura do Evangelho, o nosso tema principal hoje será a prece, a oração. Todos nós podemos orar. Muitas vezes nós sentimos dificuldades de orar, principalmente em público, por não achar que somos capazes de encontrar as palavras corretas para colocar na nossa prece. Mas a prece ela tem que sair do coração. E é claro que nós podemos, aos poucos, aperfeiçoar o nosso vocabulário e fazer preces cada vez mais sublimes, nessa questão também estética. Mas isso não é o mais importante. O que nós devemos realmente nos preocupar é com o sentimento que estamos colocando nessa oração. Então, uma oração simples, curta, objetiva,
ela pode ter um poder, às vezes, muito maior do que uma prece longa, até mesmo às vezes cansativa, com muitas palavras difíceis. Então não vamos nos preocupar com as palavras em si, e sim com o sentimento que colocamos naquelas palavras, né, que estamos proferindo, por mais simples que sejam. E o Evangelho vem falar que a oração, além de ser um ato de humildade, de mostrar que somos servos de Deus, ela nos permite também um meio de comunicação com Deus diretamente, e assim como com os bons espíritos, que são os mediadores dessa comunicação. Uma prece sempre nos traz benefícios, então nós precisamos utilizar mais da oração. Deus abandona aquele que não ora de forma nenhuma, mas nós podemos conquistar maiores capacidades de perceber a presença divina através da prece. Na semana passada, o Brínio, agora nos direcionando, né, ao livro Os Mensageiros, de André Luiz, psicografia de Francisco Cândido Xavier, o Brínio nos contou sobre o momento em que Alfredo, o administrador daquele local, né, de apoio, de abrigo, de atendimento aos irmãos sofredores, em que André Luiz, Vicente e Aniceto estavam, ele conta um pouco sobre a sua experiência, né, na última encarnação, com a sua companheira Ismália, que também estava ali no ambiente, apesar de não estar próxima, participando da conversa. Então ele conta, né, as falhas que havia cometido para com a sua companheira e traz mais uma vez ensinamentos valiosos para André Luiz, que nos traz depois no livro esses ensinos, né, sobre o valor que nós devemos dar àqueles que nos amam e que nos mostram que são dignos de nossa confiança e que podem nos auxiliar muito na nossa evolução. Continuando a história, após aquela narrativa, né, de Alfredo sobre a sua história e de Ismália, Ismália se aproxima de onde eles estavam, então a conversa se encerra ali, até para não causar nenhum constrangimento, né? E eles mudam o foco da conversa. Então o Aniceto pergunta para Alfredo se ele acreditava que os três, Aniceto, André Luiz e Vicente, conseguiriam chegar ainda naquele dia aqui na crosta terrestre, próximo de nós, onde o trabalho iria acontecer. E aí o Alfredo diz que não aconselharia que a viagem prosseguisse naquele momento, porque eles já sabiam que estava chegando, né, até aquela região uma tempestade magnética pesada, que poderia fazer mal, que poderia causar, né, perturbações a André Luiz e Vicente. Ele diz que aquelas tempestades eram um reflexo das batalhas que estavam acontecendo aqui na Terra, lembrando que havia se iniciado a Segunda Grande Guerra Mundial, que durou 6 anos, de 1939 até 45, e trouxe, né, a desencarnação de dezenas de milhões de pessoas. Então a Terra estava passando por momentos ainda mais turbulentos. E ele deixa claro que Aniceto não teria problemas com aqueles fluidos, com aquela tempestade magnética, mas que André Luiz e Vicente certamente teriam problemas. Aniceto concorda, né, vê o quanto era sensato o pensamento de Alfredo e percebe que eles deveriam realmente aguardar aquele momento, né, para poder continuar a sua viagem. Então Aniceto dirige a sua fala para os trabalhos que aconteciam, né, naquele ambiente. Ele diz que tinha uma grande admiração pelos sacrifícios que aqueles trabalhadores, né, espirituais que estavam ali naquele castelo, né, naquela fortaleza, no meio daquela região sombria. Ele tinha uma admiração pelo trabalho deles, porque era realmente um grande sacrifício em prol do semelhante, daqueles que mais sofrem. Então o Alfredo conta que acompanhava de muito perto aqueles trabalhos, muitas vezes participava, né, daqueles trabalhos, quando era possível, né, porque ele
como administrador, também tinha muitas funções. E agora com a Guerra Mundial, principalmente na Europa, a necessidade de auxílio havia aumentado muito, e as colônias, né, mais próximas à terra estavam com ainda mais trabalho. Era realmente uma rotina bem puxada, né, para todos aqueles trabalhadores. E ele lamenta, né, que nós, ainda aqui na terra, brinquemos tanto com a vida, brinquemos tanto com os patrimônios, né, que Deus nos empresta, sejam eles materiais ou não, e que a civilização ainda tinha muito a evoluir, e a guerra era um grande exemplo disso. Ele conta que os grandes benfeitores, né, os espíritos mais elevados, que estavam supervisionando todo aquele trabalho, né, de auxílio nesses conflitos que estavam acontecendo aqui na Terra, eles haviam decidido que 50% dos irmãos, né, que estavam desencarnando na guerra seriam trazidos para a América para receber abrigo e socorro, porque realmente o volume de desencarnados havia aumentado muito. Lembrando que a guerra foi uma escolha nossa e que os espíritos, né, em outro momento André Luiz cita, haviam feito de tudo para convencer aqueles que estavam à frente da política, que foram os responsáveis, né, pelo início oficial da guerra, para que eles mudassem de ideia, mas eles respeitam o nosso livre-arbítrio. E é claro, nós colhemos, né, as consequências desses atos. Então, o Alfredo conta que só naquela região eles já tinham um atendimento a 400 irmãos que estavam em sofrimento, e que o trabalho era dividido de modo que a cada 50 enfermos tivesse um enfermeiro responsável, né, pelo auxílio, e que eles estavam conseguindo, né, suprir a necessidade de trabalho, de atendimento que eles tinham ali. E aí o Vicente, né, curioso, e também, claro, querendo aprender, né, sobre toda aquela realidade, ele pergunta se não seria mais justo que aqueles irmãos que estavam na guerra, que procuraram isso, que eles permanecessem, mesmo desencarnados, no próprio conflito, né, na região onde o conflito estava acontecendo. Então o Alfredo diz que aquilo seria ainda mais prejudicial à situação, porque muitos ficavam sim por muito tempo ali, ficaram, né, presos àquela região, àqueles locais de conflito, mas que a maioria era retirada, porque os seus pensamentos atormentados, eles faziam com que o ambiente ficasse ainda mais pesado e favorecesse ainda mais a violência. Então era preciso que a maioria daqueles irmãos não ficassem ali, para que aos poucos o conflito pudesse ir diminuindo, apesar do tempo que demorou, mas com certeza poderia ter sido ainda pior. E aí o Aniceto, ele conta que havia ido pessoalmente a um local mais elevado, né? Ele nomeia o local de Alvorada Nova, onde espíritos muito elevados viviam, e percebeu que grandes núcleos e grupos de espíritos superiores estavam reunidos, supervisionando e amparando a todos nós, mas respeitando as nossas escolhas, e que nós deveríamos suportar no ombro o mal que nós próprios criamos. Mas o amparo, claro, nunca faltaria. Ele diz que, inclusive, espíritos de outros mundos próximos a nós também estavam em sintonia, vibrando positivamente por nós, para que nós pudéssemos sair, né, dessa ignorância espiritual tão grande. E ele diz o seguinte, o Aniceto: somos a casa grande, obrigada a lavar a roupa suja nas próprias dependências. Então nós somos responsáveis pelos nossos atos e nós precisamos trabalhar para que esse nosso mal seja reparado, né? E que toda essa situação se resolva e que o mundo possa evoluir com equilíbrio. Continuando, né, aquela conversa entre o grupo, a Ismália, que até aquele momento
havia apenas escutado, né, ela também um espírito muito esclarecido, ela compara a nossa situação à velha Jerusalém da época de Jesus, que estava completamente presa ao erro e que, apesar de Jesus distribuir, né, curas todos os dias, nós estávamos colocando ele na cruz também diariamente. Então, apesar do amparo de Jesus, até mesmo do seu evangelho, né, que é um roteiro perfeito para que nós possamos evoluir, apesar de tanto ensinamento, nós ainda somos tão revoltados e tão rebeldes, nós ainda somos teimosos, mas é claro que a evolução acontece, apesar de nós talvez não evoluirmos no ritmo que nós poderíamos. E a Ismalha fala sobre a nossa dificuldade em sair dessas experiências inferiores. Nós nos mantemos presos nessas situações por muito tempo e é uma pena isso, né? Nós precisamos refletir mais sobre a evolução e caminhar mais rapidamente, parar de atrasar tanto a nossa evolução. Nós procuramos muitos sofrimentos desnecessários. O André, né, ele não tinha ainda se pronunciado, né, sobre nada, ele estava apenas absorvendo os conhecimentos, aprendendo, mas naquele momento ele diz que como a guerra nos traz uma angústia tão grande. E aí o Alfredo conta uma situação muito interessante que está ligada à nossa página do Evangelho de hoje. Ele diz, né, sobre o valor da prece e que ela é uma luz intensa em nossos corações. Ele fala, né, inclusive, que a estrela, quando está num local escuro, ela brilha mais forte. E é o que estava acontecendo na guerra, porque ele, Alfredo, havia tido a oportunidade de estar presente na Europa já durante aquele conflito, e apesar de toda a destruição, ele estava na Inglaterra, numa cidade da Inglaterra, apesar de tanta destruição, os aviões que estavam passando para bombardear os locais, tantos sentimentos negativos, eles puderam ver, no meio de tanta treva, uma luz brilhando em um certo local da cidade. Então ele e o grupo com quem ele estava se dirigem, né, em direção àquela luz, e eles encontram uma igreja onde estavam ali dentro cristãos cantando e proferindo, né, um culto pelo Evangelho de Jesus, lendo, né, textos do Evangelho, comentando e cantando, e que aquilo emitia uma luz intensa no meio de tanta treva, né, daquele conflito, que apesar daqueles bombardeios que estavam acontecendo ao redor da igreja, eles se mantinham firmes na oração, firmes na música, né, que também é uma oração, na palavra do Evangelho. E eles assemelham, inclusive, aquele grupo aos primeiros cristãos que também cantavam, que também louvavam a Deus, agradeciam a Jesus as oportunidades, apesar de tanto sofrimento. E para encerrar, o Alfredo diz o seguinte: os políticos construíram abrigos antiaéreos, mas os cristãos edificaram abrigos antitrevosos. Às vezes é preciso sofrer para compreender as bênçãos divinas. Nós encerramos esse estudo de hoje com essa fala do Alfredo, que nós possamos refletir sobre nossas ações, porque apesar de não estarmos brigando, né, participando de guerras físicas hoje, será que nós não causamos o distúrbio em nosso planeta com tantas vibrações negativas, com essas guerras, né, morais, com essas guerras nas discussões desnecessárias, na produção, né, e lançamento de fluidos negativos na atmosfera, que nós possamos contribuir de forma positiva com o nosso planeta. Muito obrigado mais uma vez pela atenção de todos, que nós possamos ter uma boa semana e na semana que vem o Brino dará continuidade na história. Muita paz a todos.